A entidade da floresta amazônica. Vamos ver do que se trata este relato. Oi, Ana, eu tenho 36 anos, nasci e cresci em Macapá, no Amapá. E é uma moça que nos conta, né? Pode me chamar de fulana. Sou filha de uma mulher que hoje tem 77 anos. Ela que nasceu e cresceu em um dos muitos vilarejos que surgiram floresta dentro. E é sobre um evento que aconteceu com a minha mãe que eu vou escrever a partir de agora. Não se preocupe com os nomes, pois eu não menciono nenhum além do meu apelido. Minha mãe nasceu, como eu já mencionei, em um dos vilarejos que foram surgindo dentro da floresta. Mais precisamente na região que fica a mais ou menos 300 quilômetros da cidade de Macapá. Hoje, essa região ainda é muito pouco desenvolvida, né? Essa região é pouco desenvolvida ainda hoje. Imagina você há 77 anos atrás. Era só mato, literalmente. Bem, desde que me entendo por gente, os meus pais sempre nos contam histórias de acontecimentos de cunho sobrenatural, dos quais eles foram testemunhas durante o período em que viveram na floresta. Não que a vida deles tenha sido cheia de aventuras do tipo da série Supernatural, mas que sim, houve sim eventos, vez ou outra, que exigem um nível de ceticismo extraordinário para serem desmentidos com o mínimo de coerência. Minha mãe nasceu no catolicismo, mas se tornou evangélica bem jovem. Era casada e já tinha um filho. E hoje tem 53 anos. Peraí, quem? Minha mãe. Peraí que eu tô entendendo aqui, pera só um minuto. Minha mãe nasceu no catolicismo. Minha mãe nasceu no catolicismo, mas se tornou evangélica, era casada e já tinha um filho. Ah, tá. O filho dela tem 53 anos, entendi. E ela era casada e já tinha um filho. Esse filho hoje tem 53 anos. Logo, ela começou a participar do grupo de orações da igreja. Nessa época, ela foi rejeitada pela mãe e pelo pai, porque eles não a aceitaram com a sua nova religião. E o vilarejo todo começou a ser preconceituoso com ela. E os poucos que ousaram deixar de serem católicos para serem crentes, digamos assim, chegando até mesmo... E o vilarejo todo começou a ter preconceito com ela e com os poucos que ousaram deixar de ser católicos para se tornarem crentes. Chegando até mesmo a jogarem pedras e xingar os evangelistas que pregavam e oravam pela conversão de quem quisesse. Algum tempo depois da minha mãe entrar para o grupo de oração, alguém a chamou para orar por um homem que estava doente, entre aspas. Chegando lá, ela constatou que o tal doente não estava doente coisa nenhuma, mas sim possesso por algum espírito maligno. Pois, conforme ela me disse inúmeras vezes, ele agia e falava como se fosse uma besta, agressivo, com voz grossa, com um ar de deboche, risinhos estranhos, um olhar perturbador, e não comia nem dormia há vários dias. E estava fazendo a vida de seus parentes um verdadeiro inferno, já que eles também não tinham sossego, né? Nesse período, ela já estava um pouco experiente nesse assunto de exorcismo, pois era uma das seguidoras do pastor, que também já havia expulsado 1 ou 2 demônios de pessoas de uma daquelas vilas ali da região. Portanto, ela já fazia ideia de como agir. Nesse período, o pastor estava visitando outras vilas, então era só ela que poderia orar por aquele homem possesso. Pois bem, ela falou para o demônio sair daquele rapaz, em nome de Jesus. E após essa, entre outras frases de autoridade e muita persistência, finalmente o espírito saiu, já que o homem caiu apagado após isso. Mas é aí que a coisa começa. Imediatamente após a expulsão, uma voz grossa e horripilante gritou em seu ouvido: "Tu vai me pagar!"
Nesse momento, ela ficou petrificada, mas se recompôs e aconselhou o rapaz e a família a aceitarem Jesus, ou seja, se converter. Passaram-se alguns dias, ela, meu pai e o até então único filho deles, que no caso hoje é meu irmão mais velho, foram para o retiro, que é o lugar onde tem foram para o retiro, que é o lugar onde tem a roça de mandioca, a casa de forno e a cabana, onde eles dormiam quando iam para lá. Acontece que o retiro ficava a uns 5 quilômetros da vila e não havia nenhum vizinho por perto. Durante o dia, eles contavam com a ajuda de parentes e amigos para colher, descascar, ralar e torrar. Enfim, o processo completo de produção o processo completo da produção de farinha, pois todos eles tiravam suas partes em farinha, subprodutos ou mesmo trocavam a mão de obra por dinheiro. Mas isso não significa que os meus pais fossem ricos. Eles eram pobres igualmente às pessoas que trabalhavam com eles. A diferença é que o meu pai tinha forno e uma roça grande. Ou seja, além dos três, meu pai, minha mãe e o filhinho deles, que ainda mamava, o retiro estava cheio de gente. Mulheres cozinhando o almoço, algumas trabalhando no forno, uns retirando a mandioca da terra, outros ralando. Ou seja, o clima era descontraído, com muitas risadas, barulhos e conversas. Acontece que no final da tarde, todos eles voltaram para a vila, para suas casas, ficando somente os meus pais e o bebê deles naquele fim de mundo. Anoiteceu, e o papai se despediu da mamãe e do bebê. Ele entrou na mata para faxear, uma técnica muito usada na época para pescar peixes com o feixe da lanterna. Gente, nunca vi isso? Como que é? Faxear ou caçar à noite, virando a madrugada floresta dentro, era muito normal para os homens desse tempo nessa região. E normal também eram suas mulheres e filhos ficarem sozinhos em casebres, muitas vezes sem parede no meio da mata. Como assim, casebre sem parede? Tipo um quiosque, assim, no meio da mata, sem nenhuma paredinha? Mas peraí, como que é faxear? Agora fiquei curiosa. Pescar peixe com o feixe da lanterna? O peixe aparecia, você joga a luz no peixe, assim, é isso? E aí ele fica bobado, parado, aí você caça ele? Seria isso? Que interessante, depois eu vou pesquisar. Nunca vi isso. Eu sei que minha mãe caçava a rã, assim. Botava a lanterna na carinha da rã, a rã ficava assim. Aí ela catava, fisgava, sei lá. Mas pegava a rã com a lanterna, porque ela ficava paradona, assim. Aí eu comia depois. Bom, continuando. Então, saía pra caçar. E as mulheres, né, no caso, era normal elas ficarem sozinhas em cabanas ou essas casas aí. E aconteceu com ela, né? A cabana deles era sem parede. Como assim? Sem parede? Apenas o chão de madeira e o telhado os protegiam das chuvas e do sol. Gente, realmente não tinha parede, era só um chão, tipo um negócio de um telhado. Assim, não... Nossa, apenas o chão de madeira e o telhado os protegiam das chuvas e do sol. Também havia um espaço de 20 ou 30 metros desmatado e limpo para desencorajar a aproximação de cobras, escorpiões, onças ou qualquer outro tipo de ameaça. Gente, minha mãe conta que nessa noite fazia luar. Pelo menos isso, né? Tinha uma luazinha ali para dar uma clareada. Porque, gente, esse povo dessa época que era valente, hein? E hoje a gente reclama assim, oh meu Deus, alguma coisa. E eu passava a noite com o bebê, mamando, no meio desse mato, não tinha nem parede. E ficava ali, mas passava a noite, tipo, dormia? Ou só ficava aguardando o marido voltar da caça para depois... Mas ir embora também, que jeito? Tinha cavalo, alguma coisa para ir embora para casa? Com o bebê, gente do céu. Vamos lá, continuando.
Então, após o papai sumir na mata, ela colocou o bebê no colo para dormir e se deitou com ele na rede. Ficava lá mesmo, gente do céu, e se deitou com ele na rede. A noite estava clara por conta da lua e não havia vento. Aparentemente seria outra noite tranquila no meio da mata. De repente, ela começou a sentir como que um pequeno choque no chão. Choque? Como se fossem passos, mas estava muito longe. Eu acho que ela começou a sentir a vibração, sabe quando você vê que tem alguém pisando e o chão dá aquelas vibradas? Porque imagina só, gente, você tá num silêncio, não tem outra distração, você tá num escuro, digamos assim, num silêncio na medida do possível, só com aqueles sons de mata, acredito, de um grilo, de um passarinho, alguma coisa assim, e quieto, não tem uma distração como um telefone, um celular, não tem nenhuma luz elétrica ali. Então, a percepção fica mais aguçada, acredito eu. Então, ela começou, acho que, sentir aquela vibração do chão quando tem alguém pisando, se aproximando com aqueles passos. Acho que seria esse o tal do choque no chão. Então, eram como se fossem passos, mas estava muito longe. O barulho era muito grave. Nas palavras dela, era tipo tum, 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 tum. Ela se virou para o caminho por onde o meu pai seguiu, para verificar se era ele que estava voltando por ter esquecido alguma coisa, ou se de repente era alguém da vila, mas não havia ninguém, só a mata e o luar. O barulho aumentava e o baque na terra parecia agora mais e mais forte. Aquilo parecia se aproximar, mas ainda poderia ser alguém da vila chegando, né? E ela olhava ao redor, mas ninguém chegava. O medo começou a aumentar. Ela pegou o bebê no colo e foi para o centro daquela casinha e começou a orar, pois já imaginava que aquilo não era coisa desse mundo, não. Nesse momento, o bebê já estava acordado e com carinha de assustado também. Ele não chorava, mas estava com medo. Tum, tum, tum. A aproximação era nítida e perceptivelmente já estava próximo à entrada do caminho que levava àquela casinha, a cabana ali. Quase sem chão e segurando com força o seu bebê no colo, ela chorava e pedia para Deus livrá-la daquela situação. Logo aquilo que eu chamo de entidade chegou no caminho que levava para a cabana. Nesse momento, ela disse que não teve coragem de abrir os olhos. Então seus cabelos e pelos se arrepiaram e a velocidade dos passos aumentou. Aquela coisa começou a correr em direção à casinha. Tum, 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 tum. Ela conta que o medo de morrer ali com seu bebê a fizeram criar coragem e autoridade para levantar a mão em direção àquela coisa e gritar, mesmo com a voz trêmula: saia daqui em nome de Jesus. Imediatamente, alguma outra força paralisou aquele ser, que foi impedido de adentrar a cabana, pois ele já estava perto do assoalho, aquele chão de madeira que ficava embaixo do telhadinho, onde eles estavam. Aquilo já estava para pisar os pés, sei lá o que ali. E então aquilo, pum, parou. E aí um vento forte balançou as palhas que cobriam a cabana. Tudo isso com um som que parecia um grito debochado, seguido de uma gargalhada arrepiante. Ela diz que sentiu que aquela coisa foi expulsa e jogada para o alto, pois a gargalhada veio de cima da cabana e foi sumindo. Então o vento é como se fosse alguma coisa que sugou para cima e ele foi. A gargalhada veio de cima da cabana e foi sumindo. Ela não conseguiu dormir, claro, né? Só o bebê, que adormeceu depois que ela orou e agradeceu pelo livramento. Meu pai chegou já pela madrugada com os peixes para o almoço do dia seguinte. Bem, minha mãe já me contou essa história inúmeras vezes, além de outras que ela viveu durante o tempo que ela morou na floresta.
Eu também tenho outras nas quais eu vivi, pessoalmente, coisas que eu vivi. Mas eu vou deixar para uma outra ocasião. E espero ter a sorte de que a Ana leia. Obrigada. Manda sim. Um beijo para você, obrigada. E, gente do céu, será que era a entidade ou sei lá o que ficou bravo porque ela ajudou aquele rapaz, ela expulsou o que estava nele? E aquilo lá começou a perseguir ela porque ficou bravo. Interessante, mas imagina, gente, eu fico pensando na cena. A gente fica às vezes com medo, assim, não sei vocês, mas com um pouco de receio de acampar dentro de uma barraca com um lampião ou lanternas elétricas, não, né? Eletrônicas, não é? A lanterna, assim, né? Pelo menos alguma coisa assim, com todos os aparatos possíveis, ali, sacos de dormir, numa região onde tem ali um campo, mas você correr um pouquinho, assim, você chega na cidade, então você já fica meio assim. Agora imagina no meio do nada, com o bebê e não tem nem parede, lugar, você fica no lugar, você tá olhando em volta, assim, só aquela mata. Gente, é porque era acostumado, era o que eles conheciam, então era normal para eles. Pra gente que nunca viveu essa situação, imagina você ficar num lugar desse. Eu só fico em volta, só fico olhando, meu Deus, o que eu tô vendo ali? É uma onça, um lobisomem? Ai, vou ver um lobisomem. Ai, vai vir, o saci. Oh, meu Deus do céu, não, aquilo é um espírito que vai chegar. Gente do céu, cadê as fadas pra me ajudar aqui? Porque eu não ia dormir, eu ia ficar o tempo todo assim, a onça vai vir me comer agora, meu Deus do céu, vamos acender uma fogueira, vamos... Ai, que tenso. Mas como eles já estavam acostumados, você viu que ela falou, seria uma noite, mais uma noite tranquila na floresta. Olha só, né? É a gente mesmo que tá acostumado com esse nervoso da cidade aqui, que você tem que ficar assim o tempo todo. Você fala, meu Deus, é isso, é aquilo, meu Deus do céu. Não é? Ah, não. Mas que legal. Bom, já tem uma história parecida, manda pra gente. Deixa eu dar beijo aqui nesse pessoal bonito. Fui punida por causa de R$5. Vamos ver o que é esse aqui. Olá, Ana. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. O relato que contarei a seguir é bem constrangedor. Apenas pessoas muito próximas a mim sabem disso. E depois de muitos anos assistindo o seu canal, eu resolvi dividir essa experiência nada agradável com você e os assombrados. Pois então vamos ao relato. Eu não lembro exatamente o ano, devia ser 2005 ou 2006. Eu estava morando na capital por causa dos estudos, morava com 2 amigas, mas na ocasião nenhuma delas estava na cidade. Certa vez, era meia-noite, eu estava com uma tremenda dor de cabeça, revirei tudo e não achei nenhum remédio para dor. Então decidi ir numa farmácia 24 horas que fica aqui no bairro mesmo. Eu não costumava sair de madrugada por questões de segurança, mas eu realmente precisava ir. Senão a dor não passava. E também levaria só alguns minutos de caminhada. Então eu fui. Depois que eu saí de casa, eu vi que estava com as pernocas de fora. Eu estava de saia, mas eu não queria ter que entrar de novo para me trocar. Então fui assim mesmo. A noite estava fria, fui andando pela calçada, sentindo o vento secar meus olhos. Depois de um tempo, avistei a farmácia e entrei. Estava bem vazio, além de mim só tinha um casal. Comprei um analgésico e tomei lá mesmo. Quando saí da farmácia, fui olhar o dinheiro direitinho e vi que o caixa tinha me dado o troco errado. Tinha R$5 a mais. Eu estava a poucos passos da farmácia. Era só voltar lá e pronto. Mas por conta da situação, dor de cabeça, chuva e o horário, eu acabei deixando para lá. Eu só queria chegar em casa logo. Então dei as costas e saí e segui o meu caminho. No caminho de volta, algo me chamou a atenção do outro lado da rua. Lá tinha uma cédula no chão e ao me aproximar eu vi que era R$50. Peguei o dinheiro e mais à frente, para minha surpresa, tinha um caminho de dinheiro.
cada nota ficava uma distância de uns 4 ou 5 metros da outra. Na hora eu pensei, será que algum bandido roubou algum caixa eletrônico e na fuga deixou cair? Me deu um certo medo, mas aquele dinheiro estava me convidando. Vem, minha filha, vem me pegar, vem. Eu simplesmente dei a louca e saí catando, foi tudo. De saia, com as pernas geladas, me abaixando e pegando de um em um. Até que a última nota estava dentro de um buraco, numa parte da praça que estava em obras. Então eu tive que literalmente ficar de 4 para alcançar. No mesmo instante que eu alcancei a nota, eu senti uma puxada. Algo me pegou pelas pernas e me levantou de cabeça para baixo. Na hora eu tentei gritar, mas eu não tinha voz. A coisa então começou a me chacoalhar de baixo para cima. Parecia um terremoto. Todo o dinheiro que eu tinha pego começou a cair dos meus bolsos. Eu fiquei com tanto medo que comecei a urinar. O xixi descia por todo o meu corpo. Escorria pelos meus cabelos, meus braços, meu nariz. Olha que detalhes bons. Eu estava literalmente ensopada de xixi. Eu tentei virar minha cabeça um pouco para ver a coisa que estava fazendo isso, mas só conseguia ver 2 joelhos para baixo. Ele tinha os pés grandes, era animalesco. Apesar de não ver o seu rosto, eu pude perceber que ele tinha as mãos enormes, tanto que eu sentia as minhas pernas sendo seguradas por seus dedos. Era um monstro. Eu podia sentir até mesmo bufado bem quente na minha bunda. De repente eu pude ver que o mesmo casal de namorados que estava na farmácia estava se aproximando, até que o homem gritou. Eles viram a criatura que estava me segurando e eles saíram correndo. O homem foi a todo vapor na frente e deixou a namorada correndo atrás. Quando todo o dinheiro caiu do meu bolso, eu senti que a criatura ia me soltar. Daí eu coloquei meus braços em direção ao chão e assim a coisa me soltou e eu caí no chão. Eu estava pronta para correr, mas quando vi, ele já não estava mais lá. Nem mesmo o dinheiro. Sumiu tudo. Eu olhei em volta, ainda assustada pelo que tinha acabado de acontecer, e vi que estava sozinha. Durou alguns segundos, mas pareciam minutos. Eu simplesmente levantei, fui andando para voltar para casa, morrendo de frio, toda mijada e não tinha como chegar mais no fundo do poço. Eu não sei exatamente o que era aquela coisa, mas tem umas teorias. Será que ele é algum tipo de ser ou entidade que sai vagando pelas noites e pune pessoas que cometeram algum ato de desonestidade quando a encontra? Acho que não, senão podia ter muita gente sendo punida por aí, não por causa de R$ 5 de troco errado. E eu tive a má sorte de cruzar com um. Se já aconteceu algo parecido com mais alguém, conte por favor. Não é possível que eu tenha sido a única vítima dessa criatura. Enfim, assombrados, fica aí de lição, sejam honestos sempre, nunca cometam nenhum deslize, caso contrário vocês podem acabar caindo na mão desse bicho. Fosse assim, filho, Brasília podia ter um monte, né? Tinha fila desses bichos lá pra pegar. Virar o povo lá de ponta cabeça, ia cair cada coisa. Não sei que bicho é esse. O diabo queria me tornar famosa. É uma moça que nos conta. Eu sou evangélica desde criança e já tenho 10 anos na igreja. Eu costumo cantar nos cultos já faz um bom tempo, mas não é algo que eu queira que se torne profissional. No entanto, muita gente fala: você tem que gravar um CD, você tem que se tornar cantora profissional. Mas não é algo que me atraia, mesmo porque eu não considero que tenho talento suficiente para isso. Certa vez eu estava em casa com meu filho de 2 anos, o meu marido estava trabalhando.
Era umas 3 horas da tarde e eu coloquei o meu filho para dormir no quarto. Me deitei com ele usando o celular. Eu não estava com sono, mas eu não tinha nada para fazer, então fiquei ali mesmo deitada com ele. Depois de um tempo, começou aquela sonolência contra a qual eu lutava, querendo me manter acordada. Eu não sei explicar, mas foi assim. Do nada, eu tentava me manter de olhos abertos, mas não conseguia. E eu sabia dentro de mim que se eu dormisse, algo ruim ia acontecer. Daí pra frente eu não sei dizer se eu estava consciente ou não, mas me lembro de ouvir o barulho que vinha da rua. Os carros passando, as crianças brincando, enfim. Eu ouvia o que estava acontecendo ao meu redor. Foi quando um homem, com um terno preto e um chapéu também preto, entrou no meu quarto. Ele era bonito e nesse momento eu fui levada a um lugar totalmente vermelho, onde só estávamos eu e ele. Ele então começou a conversar comigo com muita gentileza. Ele disse assim: "Tenho visto você e sei que é muito talentosa, mas não vejo futuro para você se continuar cantando apenas na igreja. Eu poderia te tornar grande." E eu disse: "Mas eu só canto gospel, hinos de adoração." E aí eu comecei a cantar um louvor que eu costumo cantar na igreja. E percebi que ele se incomodou um pouco e logo me interrompeu, dizendo: Não tô te pedindo para largar o gospel, não, mas para tentar algo diferente. No meio dos meus cantores, eu tenho muitos que são gospel, mas que também me servem. Gente que passa na TV, gente que sobe no palco de grandes festivais e de tantos outros grandes eventos. Gente que jamais seria alguém se continuasse apenas só louvando. Bom, a conversa ali já estava me deixando com medo, pois eu meio que já sabia quem era o tal homem, né? E o porquê da sua proposta. Quando ele terminou de falar, imediatamente o ambiente vermelho deu lugar a uma festa enorme, muito chique, onde eu via muitas personalidades da televisão. Tinha um palco onde alguns se apresentavam e muitas mesas onde outros estavam sentados assistindo ao show, enquanto eu estava ali deslumbrada com aquela cena tão real. E ele disse: "E então, você está vendo? Eu posso te colocar ali, no meio dos grandes. Posso te fazer famosa e bem-sucedida. Uma vida de regalias que você jamais imaginou." E aí, nessa hora, um cantor que eu admirava muito pelo seu talento e não era do meio gospel, mas era muito famoso na música secular, desceu do palco, beijou a minha mão e sorriu. Então o homem falou: "Para ter tudo isso, só preciso que você assine um contrato comigo, que o resto eu faço." Na hora eu disse não e falei: "Eu não vou deixar a minha fé. Nada do que você me ofereça me interessa. Eu louvo ao meu Deus e isso me basta." Nessa hora, voltamos àquele ambiente vermelho de antes e o homem, bem apessoado, se transformou num ser horrendo que começou a gritar e a me xingar. E ele disse: "Sua idiota, você é um imbecil mesmo. Seu Deus nada pode te dar. Não como eu posso. Você vai ser sempre uma cantorazinha medíocre de igrejinha, sua burra." Enquanto dizia isso, ele vinha se aproximando de mim com uma ira no olhar. Eu fiquei me tremendo, então na hora me veio na cabeça: canta um louvor. E aí eu comecei a cantar um louvor que se chama Deus Forte. Enquanto eu louvava, ele gritava, me mandando calar a boca e me xingando ao mesmo tempo. E ele foi diminuindo até que desapareceu. Eu acordei na hora, pulei da cama, comecei a chorar, pois eu estava toda arrepiada. E aí eu comecei a orar. Mas havia um cheiro horrível de cigarro dentro do meu quarto. Era um cheiro insuportável, muito forte mesmo. Tão forte que quando meu marido chegou em casa, ele também sentiu e perguntou se alguém tinha fumado ali. Eu então contei a ele essa história e fomos orar juntos. Eu nunca consegui esquecer isso, mesmo já tendo tido muitas experiências, mas essa foi a que mais me marcou. Pela audácia das propostas, como o diabo tenta nos cegar,
nos oferece riquezas terrenas para nos deixar deslumbrados, porém sabemos que o preço cobrado por ele é alto demais. Olha lá, tá vendo? Nesse caso, ela também não pediu nada, mas como já tinha aquela implantação de todo mundo falando, nossa, você pode crescer com isso, você pode ser famosa, você pode gravar um CD, você talvez tenha aproveitado essa então, se você quiser, por acaso. Ele sempre vai mexendo com a luxúria ou como que a gente fala? Com dinheiro, quando quer a ganância, não sei, das pessoas, né? Aquela papapá. E sei lá, às vezes consegue, às vezes não consegue, não sei. Pessoal, vocês já tiveram uma proposta dessas, uma proposta indecente dessas? Já pensaram? Já vi gente falando que é só pensar. Se você pensar, só pensar. Não, só pensei, não precisa aparecer aqui não. Ai, gente do céu, eu fico. Será, gente, mesmo que aparece assim? Será que é o diabo mesmo que vem? Eu tenho algum espírito zombeteiro que se aproveita da situação? Tem um lugar mesmo onde eles fazem. Ai, eu não sei. A gente, é tanta coisa que tem por aí. Como eu digo, eu não ponho minha mão no fogo por nada para falar isso é verdade. E também não duvido de nada. Para falar isso é mentira. Eu tô quieta, não sei. Não pago para ver, não duvido também. Tanta coisa que acontece, gente. Eu não duvido, não. Bom. Que é este daqui? O olho gordo e o pé de pitanga. Eita, olho gordo, vamos ver. Olá, Ana, meu nome está no e-mail, mas pode me chamar de fulana. Acompanho o canal Assombrado há muitos anos e estou tão acostumada a escutar os relatos de outras pessoas que nunca pensei que eu escreveria um relato para você um dia. Mas olha só, para tudo se tem uma primeira vez, não é? Como de costume, eu estava escutando os relatos enquanto faço minhas tarefas e o relato A Maledite e as Larvas no Banheiro me fez lembrar de um fato muito curioso que aconteceu comigo ano passado, em 2020. 20 anos retrasado, porque esse relato é de dezembro de 2021. Bom, o relato não terá nomes, então pode ler tranquilamente. Aqui em casa temos o costume de comprar e vender móveis usados, postando em um aplicativo de vendas. E normalmente quem se interessa entra em contato com o vendedor para ver ou vir buscar o produto na casa. Em uma dessas ocasiões, minha mãe estava vendendo uma mesa. Então uma senhora ficou interessada e pediu para ver pessoalmente. Marcaram um dia para ela vir e a princípio ficou tudo certo. Minha casa é um sobrado e a parte de baixo da casa é como se fosse um porão que fica junto com a garagem. E da garagem dá acesso à horta e ao jardim. A mesa, em especial, estava dentro desse porão. Ou seja, quem fosse lá automaticamente teria acesso a boa parte da casa. Quando essa senhora chegou, já ficou impressionada com a casa. Começou a reparar e elogiar tudo como se fosse a coisa mais incrível do mundo. O que, sinceramente, eu não entendo, porque é só uma casa grande, não tem nada de mais ou de diferente de outras casas. Onde ela passava, ela comentava sobre algo. No fim, nem olhou para a mesa direito. Acabou desconversando, botou um defeito, disse que não era bem o que ela queria e continuou reparando na casa e olhando tudo. A impressão que eu tive era que a mulher só veio para literalmente olhar como a casa era por dentro, sabe? Ela falava tanto que até chegava a ser desconfortável. Depois de esbanjar toda a sua admiração, a mulher foi embora. Minha mãe gosta muito de plantas, sabe? Então nós temos um jardim cheio de flores e árvores frutíferas. Eu juro, Ana, uns 10 minutos depois que aquela mulher saiu, o nosso pé de pitanga, que estava na horta, foi inteiro ao chão. Como assim? Caiu?
O mais curioso é que rachou bem no meio da raiz que estava debaixo da terra. Aquele pé de pitanga era enorme, estava ali há anos e completamente saudável. Nunca nem deu sinal que ia cair. Nós ficamos desacreditados com aquela situação. Será que o pé de pitanga absorveu toda a inveja daquela mulher e por isso ele caiu? Ou foi só uma coincidência? Eu lembro da história da sua mãe sobre a pimenteira que secou, mas uma árvore inteira cair logo depois da mulher sair é muito estranho. Bom, esse foi o meu relato, não tem nada de muito sobrenatural, mas espero que goste mesmo assim. Um grande beijo à sua família linda e a todos do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, eu acho até que bem possível. Isso me lembra alguns outros relatos daqui, além do da minha mãe, da pimenteira, que em horas a pimenteira secou por inteiro, né? Aquela pimenteira que tava bonita, lá, tudo lá, depois que a mulher botou a mão e elogiou. O outro relato que eu lembro muito é da moça que estava passando na rua e viu o pé de mamão lá da casa. Ela bateu na casa e pediu se a dona da casa podia dar dois mamões para ela, fazer um doce. Aí a mulher falou, pode entrar, escolher qual você quer. E ela falou, ai, melhor não, porque eu não tenho a mão boa para isso. Aí ela falou, isso é besteira, entra aqui e pega o que você quer. Aí ela entrou, tipo, eu avisei. Pegou lá as duas frutas e foi embora. O pé de mamão que estava ali há anos também, dando frutos e tudo mais, algumas horas, se não me engano, após essa mulher pegar as frutas ali, começou a cair mamão por mamão que estava no pé. Caíram todos e o pé de mamão morreu. Sim, morreu, acabou, não deu mais fruto, secou, assim. E o outro também que eu lembro é de uma mulher, que acho que a vizinha dela chegou na casa e era dessas também de, sabe, nossa, você fez tal coisa, sabe? E aí ela chegou, nossa, que mesa bonita, ela tinha comprado uma mesa de vidro pra botar na copa, na cozinha, na sala, não sei, era uma mesa lá. Eu falei, nossa, mas que mesa bonita, gente, não sei o que, onde você comprou, sabe? E a hora que a mulher foi embora, a mesa, que era nova, de vidro lá, acho que era nova, né, tinha comprado, enfim, a mesa fez assim, trincou tudo, quebrou a mesa inteira, que a mulher tinha acabado de elogiar, sabe? Aí eu fico pensando, é coincidência essas coisas ou não? Às vezes a pessoa elogia, eu acredito, que não é nem com o intuito mal de falar assim, ai, que mesa bonita, mas tomara que ela quebre, que ela não fique com essa mesa. Acredito que não, realmente às vezes é um elogio. Mas eu não sei por que cargas d'água, que energia, às vezes, que a pessoa tem o quê, que parece que aquele direcionamento daquela pessoa acaba sendo forte o suficiente para secar uma planta, para quebrar um vidro, sabe? Derrubar uma árvore. Então, não sei. Cadê você? Já aconteceu algo assim com vocês? Conta pra gente. Mais um relato da mesma pessoa, tá? Que é o palhaço. Oi, Aninha, tudo bem? Moro no Rio Grande do Sul, tenho 20 anos. Eu havia sonhado que estava em um estacionamento escuro. Só um minuto, peraí. Eu havia sonhado que estava em um estacionamento escuro e onde de trás de um carro preto saiu um palhaço assustador. E ele estava com uma motosserra na mão e ela estava ligada. E ele veio na minha direção quando eu abri a minha bolsa e tirei de dentro uma faca e me escondi atrás de um carro. Esperei o palhaço vir na minha direção novamente.
Foi aí que ele veio e eu peguei ele por trás, na parte do meio das costas, com uma mão e com a outra estava a faca. E eu comecei a dar facada na barriga do palhaço. E ele, quando veio com a motosserra ligada, ele dava umas risadas tenebrosas. Foi aí que eu acordei, com o Juca me chamando, pois não é que eu tinha pego meu esposo pelas costas e no lugar das facadas eu dava socos na barriga dele e imitava a risada do palhaço? Na hora, assim, eu demorei para entender e senti muito medo, pois eu não posso ver palhaço que eu começo a passar muito mal. Bom, espero que tenha gostado do meu relato. Talvez para quem o escute não seja tão assombrado assim, mas para mim, que tenho uma certa fobia por palhaço, foi horrível. Bom, mas aí no caso talvez não tenha sido algo, né, sobrenatural. Como você já tem medo, e isso estava ali na sua cabeça, você teve um pesadelo com aquilo. E aí você meio que num ato meio de sonambulismo catou o marido ali, como se fosse palhaço. Isso é um pouco perigoso, porque ainda bem que você não tinha nada, isso, né? Dá um pouco de medo disso, né? Dessas reações que a gente tem estando ainda dormindo, né? Não sei se isso também pode ser chamado de sonambulismo, mas foi só esse episódio. De fazer as coisas dormindo, né? No sonho. O tesouro de um fantasma que está escondido na minha cidade. Tesouro de um fantasma. Peraí. Tá tudo trocado. Ok, tudo trocado, né? Tudo trocado. Oi, Ana. Esse relato de família, entre aspas, de acordo com ela, esse relato de família, de acordo com ela, eu acho que de acordo com a família, é uma lenda barra relato histórico, assim, da cidade. Na verdade, é um conjunto de acontecimentos sombrios que rondam ali, que rondam em torno de uma lenda que eu vou contar no e-mail. Para organizar melhor, vou separar em 4 partes. Aí fica mais fácil para mim e para você também. Ok, eu não sei se é um moço ou uma moça que está nos contando, mas vamos lá. A lenda que inspirou os relatos. De acordo com a lenda, no passado existia um barão na minha cidade. Vamos chamar ele aqui de Rodrigo. Rodrigo era o manda-chuva da cidade. Tudo que ele queria, ele tinha. Entretanto, ele não era respeitado por ninguém. Não é mesmo. Entretanto, ele não é respeitado por ninguém hoje em dia. Motivo, ele era comprador de escravos. Os torturava e tudo mais. Esse barão tinha terras gigantes e era dono de uma floresta que hoje em dia é chamada de... ele era dono de uma floresta que hoje em dia é chamada de Mata da Bexiga. E também ele era dono de 2 casas gigantescas. Tanto é que a casa dele é um patrimônio da cidade. Mas, focando aqui na lenda, dizem que o Rodrigo, o barão, em certa parte de sua vida adoeceu por conta de suas maldades. E ele ficou preocupado com o precioso e misterioso tesouro dele. Porém, ele tinha um plano. O tal lá chamou 2 escravos e mandou eles esconderem esse tesouro na Mata da Bexiga. E quando os escravos voltaram, foram mortos. Não demorou muito para o Rodrigo morrer também. Dizem que hoje em dia ele fica ao redor da floresta, protegendo o tesouro e torturando a alma dos escravos que também vivem por lá. E dizem também que se você entra na floresta, você nunca mais volta. Isso do tesouro, do barão, tal, é real, tá? Só que ninguém nunca encontrou por medo e superstição. Então tá.
Mas eu acredito que esse tipo de coisa que aconteceu aí, que ele tá falando do barão, de chamar os escravos para enterrar e depois eliminá-los e tudo mais, isso acontecia. São as tais das botijas enterradas e tudo mais. Acontecia isso, e aí no fim eles mesmo morriam, e aí ninguém sabia onde estava, e ficou enterrado, e perdeu, e morreu e não levou nada, né? E continua ali assombrando ainda a pegada desses bens materiais. Mas continuando aqui, ó, o desaparecimento na Mata da Bexiga. Um dia, uma garota que era bióloga, a Lari, resolveu esquecer as lendas e se aventurar na Mata da Bexiga. Ela entrou, porém, ela nunca mais voltou depois disso. Chegaram a encontrar um pedaço da camisa dela e os óculos dela também, porém nunca o corpo. Algumas pessoas dizem que ela foi pega pelo barão e que quando se passa perto da mata você pode escutar os gritos. O desaparecimento foi real. Não vou divulgar data, nada, porém nunca a encontraram de fato. Além desse não ser o primeiro caso de um misterioso sumiço nessa mata. Bom, a Prainha, outra coisa que aconteceu lá. A Prainha é um local histórico da minha cidade. Eu moro perto dela, inclusive. E não é uma praia, só tem a fama de uma. Na verdade, é uma cachoeira maravilhosa e que costuma ser cristalina. Porém, sim, ela passa na casa do barão. A Prainha era um lugar popular na minha cidade. Todos os jovens iam para lá que nem se fosse uma piscina natural. Porém, do nada, a água escureceu repentinamente por lá. E o número de acidentes foi surreal. Eu acho que foram mais de 30 mortes nesse rio. Todos foram puxados pelos furacões aquáticos. O estranho é que esse lugar sempre foi seguro. Porém, mudou repentinamente. Ninguém nada mais lá. Na verdade, o local ganhou fama de amaldiçoado por conta das ruínas de barzinhos que haviam por lá e pelas almas que rodeiam o local, avisando a todos para não se aproximarem do rio. Mesmo assim, muita gente ainda vai caminhar por lá e olhar as cachoeiras, lembrando do quão lindas e seguras elas eram no passado. A história mais próxima do sobrenatural. Bom, essa história é a história dos 3 fulaninhos que entraram na casa do barão. Basicamente, a casa do barão era um patrimônio histórico. E bom, cidade do interior, o professor de história conhecia o recente dono da casa e pediu autorização para levar uma turma de alunos para lá. E como isso era comum na época, o dono deixou. As crianças ficaram loucas com o lugar, gigantesco, cheio de coisas. Os professores que foram liberaram o local para as crianças irem onde quisessem, menos dentro da casa. Ela estava trancada. De acordo com os professores, era perigoso entrar numa casa abandonada no tempo, né? A casa estava largada lá, há muito tempo ninguém cuidava, né? Então lá dentro pode ter, inclusive, coisa caindo, assoalho caindo mesmo, né? Perigoso. Bom, onde estou, então era perigoso entrar numa casa abandonada assim, suja também, cheia de bicho. E é aí que o fulaninho 1, 2 e 3 entraram na história. Eles estavam admirados com a casa e curiosos para saber se o tesouro do barão estava mesmo lá. Os fulaninhos fingiram ir ver a parte de trás da casa e viram uma janela baixa ali dando mole e arrombaram a janela. Tá bom, eu sei que é estranho falar que essas crianças arrombaram uma janela, porém entenda que era uma cidade do interior, onde crianças eram criadas como bichos do mato. Isso inclui até a mim. As crianças eram acostumadas a domar boi bravo de café da manhã. Arrombar uma janela velha era mais fácil do que descascar banana para eles. Quando eles entraram, puderam ver o quão grande era a casa.
Tinha poucos móveis por lá, todos velhos, e os fulaninhos logo se infiltraram em cada canto para achar o incrível tesouro. Né? Começaram se enfiando, estavam se enfiando em cada lugarzinho da casa. Tinha um segundo andar, porém, e aí tinha um segundo andar, porém o fulaninho mestre, digamos assim, concordava com os outros que não era a melhor ideia do mundo subir uma escada velha de madeira. Enquanto os fulaninhos procuravam, algo estranho aconteceu. Eles ouviram passos de alguém bem grande, por sinal, e dentro da casa. Os fulaninhos se esconderam em algum canto e ouviram atentamente. Os fulaninhos não entendiam, pois não tinha nenhuma entrada, só a janela arrombada. E mesmo que alguém entrasse por aquela janela, eles iriam ver. Os fulaninhos raciocinaram que os passos pertenciam então ao barão. E bom, eu não posso dizer que eles estavam errados, mesmo eu não estando lá. O fulaninho chefe olhou para checar quem era, e o que ele viu foi assustador. Havia ali um homem barbudo, com roupas chiques de couro, um chicote entre as mãos e um cheiro e uma aparência de carne podre. Ele rodeava a casa em busca dos invasores. Ele era rabugento, mas silencioso. Parecia traiçoeiro que nem cobra. Os fulaninhos, bem espertos, se esgueiravam bem devagar pelos cantos, até conseguirem fugir a tempo antes do barão encontrá-los, acredito. Nunca mais que eles voltaram lá naquela casa. E nunca mais tentaram encontrar também o tal do tesouro. Os fulaninhos, infelizmente, já morreram hoje em dia. Essa história deles foi passando assim pela família, que por acaso é a minha família. Enfim, esse foi o meu comprido relato. Desculpe o tamanho dele. Eu queria passar à frente essas lendas e relatos da minha cidade, já que eu não quero ter filhos, para eles nunca serem como os fulaninhos 1, 2 e o 3. Por quê? Isso que eu disse é só o pico do iceberg. Tem muito mais, porém acho que só isso já tá ótimo. Muito obrigada por ler. Amo seus vídeos e boa noite. Ok. Bom, então, e aí? Será que tem mais gente aí com coragem de ver se encontra o tesouro do barão? Essas coisas são amaldiçoadas, me parece que a pessoa tá lá e morre e continua atazanando, achando que, que vai ficar... Vai levar pra onde esse ouro? Bom. Tem um relato aqui, ó. Vi um lobisomem no dia do meu aniversário. Olha, será que foi um presente? Ou não? Oi, conheci seu canal há pouco tempo, assisti quase tudo e me apaixonei pela forma que você lê os relatos. Parabéns, muito obrigada. Bom, meu relato é longo. Mais ou menos, medião. É longuinho, entre esses. Porém, não muito, exatamente. Ele é longo, porém não muito. E não vou mencionar o meu nome ou o nome de outras pessoas. Observação, aconteceu realmente comigo, foi real, tá? E eu nunca, jamais vou esquecer disso. Em 2017, o bonito aqui, é o moço que nos conta, tá? Em 2017, o bonito aqui resolveu viajar sozinho. Fui para casa de uma prima na cidade de Lima Campos, no Maranhão, é isso? Passei 5 dias na casa dela, no centro da cidade. Mas no final de semana resolvemos ir para a fazendinha dela, passar o sábado e o domingo. Pois queríamos beber muito e pirar. Como a única casa mais próxima da fazenda ficava a 1 quilômetro de distância, a gente não ia incomodar ninguém. Chegamos na fazenda por volta das 10 da manhã. As filhas da minha prima foram para a cozinha fazer comida.
quanto a minha prima, o marido dela e eu, junto com outros 2 moços, enquanto a minha prima, o marido dela e eu, junto com mais outros 2 moços, ficamos na varanda bebendo. Passou-se o tempo e todos estavam bêbados já, menos eu, pois eu bebo, mas parece que o álcool não faz muito efeito. Entre conversas e risadas, vi que chegou um moço, um agroboy. O que é um agroboy, gente? Um agroboy que morava lá, e o mesmo me cumprimentou. Ele não me conhecia, na verdade só conhecia a minha prima e a família dela. Bom, ele finalizou o dia fazendo umas coisas ali, outras aqui, eu acho que... Como assim, gente? Eu não entendi não, ele falou aqui, ó, bom, ele finalizou o dia fazendo umas coisas ali e outras aqui, acho que me entendeu. Ai, gente, desculpe minha chucrice, mas eu não entendi. Primeiro, eu não sei o que é um agroboy. Pra mim, é um rapaz que trabalha no campo. E eu não sei o que ele pode ter finalizado o dia fazendo umas coisas aqui, outras ali. Sei lá, agora a gente vai imaginar de tudo, né? Eu, pelo menos, porque eu não sei. Enfim, continuando. Por volta das 7, vamos chegar no lobisomem. Não sei o que o agroboy fez ali, mas beleza. Por volta das 7h30, chegaram mais algumas pessoas. 2 moços e uma senhora. E o agroboy... Gente, o que é um agroboy? Deixa eu ver. Agroboy. Tem alguma coisa? O que é ela? Agroboy, o que é? Tem uma música. O que significa agroboy? Provavelmente você já ouviu essa palavra antes. Eu não. E se ouviu, com certeza ela foi usada para se referir àquele carinha metido a rico que anda de carrão e roupa de grife tentando chamar atenção. Afinal, o agroboy é o equivalente do playboy na cena sertaneja. Beleza. Bom, então beleza. Por volta das 7h30 chegaram mais umas pessoas, 2 moços e uma senhora, e o agroboy foi abrir a porteira para eles entrarem. Eu, como um bom curioso que sou, fiquei observando, pois achei ele bonitinho. Sim, eu estava de olho nele. As pessoas recém-chegadas entraram e se juntaram ali conosco, mas ele não voltou. Eu esperei e nada dele voltar da porteira. As meninas, filhas de minha prima, já estavam dormindo. Só nós, maiores de idade, é que estávamos acordados. Chamei minha prima e perguntei se ela havia notado que o moço que morava lá havia demorado demais para voltar da frente da fazenda. Ela deu de ombros e disse que ele devia estar em outra fazenda, conversando com o caseiro dela. E eu engoli a história. Bebemos, conversamos e rimos muito, o tempo passou. Por volta de 3h45 da manhã, eu lembrei do moço e olhei na direção da porteira e nada daquele moço. Estranhei porque não teria como ele ainda estar na fazenda vizinha nessa hora. Levantei, fui ao banheiro que ficava do lado de trás da casa. Era lá que as pessoas faziam as necessidades quando estavam bêbadas. Para não entrarem em casa em tal condições. Entendi. Fui em direção ao banheiro quando senti um cheiro forte e ouvi os galhos da mangueira que ficava no fundo da casa balançarem e fazerem uma zoada, como se alguém estivesse lá se balançando. Eu me arrepiei da cabeça aos pelos das pernas, mas continuei. Entrei no banheiro, fechei a porta e quando estava prestes a sair para voltar para frente da casa, senti quando havia alguma coisa rodando ou rondando o banheiro e a respiração era muito forte. Dava para ouvir, além de empurrar a porta e forçar como se quisesse entrar no banheiro onde eu estava. Eu gritei e uma das filhas da minha prima, que havia levantado para tomar água, ouviu. Foi correndo para a porta do quintal e vendo um cachorro muito grande rodeando o banheiro onde eu estava, ela gritou mais alto ainda e todos correram para lá. A criatura correu para o fundo da fazenda antes de todos chegarem no lado de trás da casa. A menina estava mais pálida do que eu, que só ouvi.
começou a sentir ela começou a ter uma forte febre, é isso? E aí o que preocupou a todos. Nós entramos, nos acomodamos e alguns foram dormir. Eu fiquei traumatizado porque eu ouvi a respiração daquilo e fiquei pensando demais, não conseguindo dormir. No dia seguinte, todos dormindo, menos a filha da minha prima e eu, que ficamos na sala conversando. A menina com febre e eu trêmulo. Quando do nada o caseiro que eu citei no começo chegou na fazenda, passou por nós na sala, entrou achando que não haveria ninguém e ele estava fedendo muito. E ele estava fedendo muito. Só a fezes, é isso? Fedendo assim? E parecia que tinha rolado na carniça. Ele olhou para nós desconfiado e perguntou se a gente estava bem. Minha prima, olhando para ele, disse que nós estávamos, menos a filha dela, que estava com febre, pois havia se assustado. Ele olhou e sorriu, perguntando o que havia acontecido, pois as duas meninas haviam chegado bem na fazenda, né? E eu me meti no assunto dizendo que ela havia visto um bicho virado. Ele olhou para mim e sorriu, dizendo que ela talvez tivesse visto uma onça, pois havia uma que estava rondando o local, entrando ali pelas terras de trás da fazenda. Por impulso, eu perguntei o porquê dele estar fedendo tanto, e ele me disse, não é da sua conta. Não é da sua conta, é assunto meu. Ele foi muito grosso. Bom, foi para o quarto dele e minutos depois ele passou por nós mais uma vez. Já tinha tomado banho, já tinha se arrumado, dizendo que ia para a cidade comprar uma pomada para assadura. Eu dormi de 7h20 da manhã até meio-dia. Quando acordei, vi que ele estava me fitando. Eu fiquei pálido e nervoso. Quanto a ele sorriu e saiu como se fosse comum observar as pessoas dormindo. Ele estava te observando dormindo? Todo mundo estava dormindo e dormiram o dia todo. No final da tarde, eu resolvi sentar na porta quando logo uma senhorinha foi até mim e perguntou se havia acontecido alguma coisa na noite passada, pois o agroboy havia comentado com ela que a menina tinha visto um bicho virado. Eu disse que sim, e ela disse que era bom eu sair dali. Não era para eu estar lá de forma nenhuma durante a noite. Eu me assustei e fui imediatamente onde a minha prima e um dos amigos dela estavam e pedi para me levarem para a cidade. Eu fiquei tão assustado, gente. Por volta das 9 da noite, o único horário em que alguém poderia me levar embora dali, eu subi na moto de um amigo da minha prima e fomos rumo ao centro. Me assustei muito com o que a velhinha havia dito para mim e o menino também. Para chegar na cidade, durava mais ou menos 1h30 de moto. Durante todo o percurso, por estrada de barro, de terra, né? Ouvimos e sentimos algo correr atrás da moto tentando nos alcançar. Com medo, porém curioso ele, no caso, eu olhei para trás e vi, correndo na beira da estrada, um cachorro muito grande, com patas longas. Eu não discerni muitos detalhes sobre o pelo e os olhos, mas a silhueta era de algo muito grande, com braços compridos. Dava para ver que era um cachorro, ou algo do tipo, e estava disposto a nos atacar. Não deixar sair dali de maneira alguma. Só parou porque do outro lado da estrada, no sentido de quem ia para a fazenda, vinha um carro que passou por nós e junto dele a coisa se foi. Bom, nunca mais voltei lá, mas fiquei sabendo pelo ex-marido da minha prima, que na época era atual, que o agroboy virava bicho e tentou atacar uma mulher com um bebê recém-nascido. O marido dela golpeou ele, que logo fugiu e se escondeu no mato. Ele foi encontrado muito ferido, desmaiado no mato, com uma ferida cheia de bicho já, e desidratado. Levaram ele para o hospital, mas ele morreu por conta disso. Antes de morrer, ele abriu o jogo, dizendo que ele
é quem estava na fazenda no dia que estávamos bebendo lá. E ele é quem tentou atacar a mulher e o bebê também. Também disse que não havia ido, que não foi com a minha cara naquele dia, pois o santo dele não havia batido com o meu, no momento em que me viu. E que não era para a filha da minha prima ter visto ele na forma em que estava, pois não era para ter acontecido, já que ele possuía um carinho imenso por elas. Só sei que ele tentou me atacar. Eu primeiro ouvi a respiração e ouvi empurrar a porta do banheiro. Por último, eu vi correr atrás de mim e do outro rapaz na estrada de barro, né, na moto. E fico pensando como existem pessoas más e coisas ruins das quais poucos têm noção. Espero que Deus tenha tido misericórdia da alma dele. Bom, desculpe os erros, tive que escrever pelo celular, pois doei meu computador para minha amiga poder estudar. Ok. Deixa eu ver então mas quem entrou na sala aquela noite foi o agroboy ou foi o caseiro? Ou era a mesma pessoa? Peraí. Eu fiquei confuso agora. Bom. Bom, não sei. E o cara era lobisomem? Assumiu que era lobisomem? Gente. Olha só. E ele tinha consciência, então ele virava a hora que ele queria daí. Falava, não fui com a cara dele, vou virar lobisomem, vou ali, já volto, vou virar um lobisomem e vou tentar atacar. Atacar, ou sei lá, botar medo.